Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Estela Martins, eu sou fotógrafa, curadora, produtora cultural, e junto com o Jorge Vasconcelos, a gente criou o Centro Cultural Segundo Olhar, que é um centro cultural virtual, onde a gente faz exposições em galeria 3D e essas rodas de conversa que a gente tem sempre o prazer de ter um convidado super bacana e competente, talentoso. E hoje o nosso convidado é o Ricardo Beliel. A gente também tem uma mentoria que a gente faz, abre uma vez por ano, e tem visitas guiadas que nós fazemos para cada exposição que a gente abre. E a gente também faz convocatórias gratuitas para exposições. Hoje, agora, a gente está no domingo a gente fechou a convocatória FÉ. Hoje passamos a tarde toda junto com o Gui Veloso, que é o nosso convidado do júri, para escolher as fotos que vão para a exposição. E semana que vem a gente está abrindo, então todo mundo já está convidado para o dia 15, às 7h30 da noite, para a abertura da exposição FÉ. O nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Beliel, ele vai falar sobre o livro que ele está lançando semana que vem, lá no Foto em Pauta, que é o Festival de Fotografia de Tiradentes. Então, ele vai mostrar esse trabalho, que é o mais recente dele, mas também vai brindar a gente com outras coisas de uma carreira aí vasta e de sucesso, com muitas histórias e com muita coisa para a gente perguntar para ele e trocar. Então, eu queria agradecer a presença do Beliel aqui, dizer que para a gente é uma alegria muito grande ter ele aqui com a gente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui, os que estão chegando daqui a pouco, né? E quem estiver vendo isso no gravado, porque a gente está gravando e vai para o nosso canal no YouTube. Então, quem quiser depois rever, é só entrar no nosso site, que as rodas de conversa ficam todas lá no nosso canal do YouTube também. A gente começou a fazer as rodas de conversa em abril do ano passado e essa já é a 13ª roda de conversa. Esse ano nós vamos fazer sempre na segunda terça-feira do mês, então você já pode até ir colocando aí na agenda para não perder, que aí já fica com um compromisso marcado. Tá? Então, é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Beliel e passar a palavra para ele começar a conversar com a gente. Então, Estela, Jorge e todos os amigos que estão aqui, cara, que prazer enorme estar com vocês. Gostaria de estar presente, né, junto a vocês, numa conversa presencial, num bar, num restaurante, na beira da praia, ou na casa de um de nós, né, como se fôssemos todos amigos de longa data, e somos, né, de alguma forma, mesmo que não nos conheçamos anteriormente, mas eu considero que, como nós temos muitos pontos em comum, já fazemos parte de uma confraria de amigos. Então, para mim é um prazer enorme compartilhar minha história de vida, meu trabalho, e digo história de vida porque meu trabalho sempre esteve muito associado à minha vida pessoal. A própria fotografia e o jornalismo, o qual eu me dediquei por mais de 40 anos, né, e a fotografia sempre esteve muito associado à minha carreira como jornalista, foram, na verdade, uma extensão dos meus interesses pessoais anteriores à prática profissional. E eu fui levado ao jornalismo exatamente porque havia nessa atividade profissional, nesse campo de experiências de vida através de uma atividade profissional, né, vários focos que eu, ainda jovem, eu direcionava a minha vida no sentido de uma vida de estudante ou de interesses futuros, né? Como arte, cinema, sociologia, cultura, antropologia, artes plásticas. Tudo isso, de alguma forma, eu encontrei no jornalismo. E digo isso porque, bom, meu pai era jornalista, foi um jornalista importante já nos anos 50 e 60, eu convivi nesse ambiente desde criança, mas eu não queria ser jornalista, talvez porque conhecesse as ausências do meu pai na nossa vida familiar, né, essas dificuldades todas da profissão, né, que trabalha
no final de semana, no Natal, no Réveillon, quando as pessoas estão reunidas em família, um jornalista está sempre, de alguma forma, trabalhando, assim como outras profissões também. E eu, naquela época, não tinha interesse nisso como profissão. O meu interesse maior era em arte. Eu passei, no final dos anos 60, a estudar no Museu de Arte Moderna, no curso de gravura, com a Fay Gostrober, Ana Letícia e outros artistas, Ivan Serpa, que depois fui ao Centro de Arte dele em Ipanema, como aluno também, mas o conheci no Museu de Arte Moderna. E lá havia um curso de fotografia do Jorge Rax, onde várias pessoas se encontravam, o Milton Guran, o Janário Garcia e tantos outros que se tornaram grandes fotógrafos. O MAN, nessa época, era um caldeirão de efervescência cultural, de todas as possibilidades. Você ia no bar e encontrava ali Glauber Rocha, Cacá Diegues, Elliot Sica, Ruben Gershman. Todas essas pessoas estavam ali juntas, conversando na mesa ao lado. Então, você, de alguma forma, já, pela simples presença ou proximidade dessas pessoas, já acabava se sentindo inserido nesse ambiente, né? E digo isso porque eu, na época, tinha menos de 20 anos, então eu não fazia parte diretamente desses círculos, mas convivia com eles como aluno bom, e aí frequentava a Escola de Belas Artes, frequentava a ESD, a Escola de Desenho Industrial, o IFIX, eram os meus pontos de interesse. E aí eu vi professores sendo presos em sala de aula, tinham amigos meus que foram presos, eu próprio também, nesse período. Não cheguei a ser preso, mas experimentei bastante a repressão da ditadura militar naquele período. Eu resolvi ir para a Argentina, estudar lá, achando que lá talvez fosse mais tranquilo para eu ingressar numa universidade, já que o Brasil vivia o período mais sombrio da ditadura militar. E lá ainda não havia acontecido o golpe militar. Era a época da Isabelita Perón e havia uma polaridade política muito grande, com atentados, sequestros, a esquerda e a direita se combatendo diariamente nas ruas, explodindo bombas e tudo. E eu fui para La Plata, que era um centro universitário, era o foco dessa agitação política toda. Bom, eu, que não era argentino, pensei, bom, eu não vou ficar aqui porque senão eu vou sofrer as consequências disso. E fui para Mendoza, na fronteira do Chile, porque tinha amigos lá e era um ambiente mais campestre, mais tranquilo. Só que aconteceu o golpe militar do Chile, muitos chilenos atravessaram a cordilheira, eram apenas 400 quilômetros, né? Mas uma cordilheira enorme entre Santiago e Mendoza. Eu me tornei amigo desses chilenos e me prontifiquei, eu, na época, com 20 anos de idade, a atravessar a Cordilheira dos Andes com endereços dessas pessoas que estavam exiladas, haviam fugido do país com a roupa do corpo, hoje como igual a essas pessoas que a gente vê na televisão fugindo da Ucrânia, né? Sem perspectiva nenhuma num outro país. E como o golpe militar lá tinha sido muito sangrento e muito recente, eles tinham medo de serem presos ali na fronteira da Argentina. Então, eu atravessei a cordilheira para fazer contato com as famílias deles, com os endereços gravados na memória. Eu não podia ter nada escrito para não, se eu fosse preso, eles seriam localizados. Bom, eu conto isso tudo porque toda essa experiência de vida foi tão intensa e tão dramática. São situações que a gente vê no cinema, nesses filmes de ação, de aventura, né? E hoje a gente até vê parte disso na televisão, quando, né, o jornalismo faz com que a gente tenha essa possibilidade de visualizar o drama de um outro país. Bom, e eu vivia isso na carne, eu estava envolvido nisso como personagem, né? E, na época, então, quando voltei ao Brasil, eu pensei, poxa, o jornalismo é uma coisa que talvez possa me interessar, porque ali eu vou poder exercitar ou exercer a minha cidadania, do ponto de vista da minha participação social, porque eu sempre acreditei, já naquela época e ainda hoje, que jornalismo é uma atividade de responsabilidade social, não é entretenimento,
não é diversão, jornalismo é uma função social. Então, o jornalista ele tem a obrigação de ter uma responsabilidade com o seu público, com a sua sociedade. E eu, quando voltei, vim com isso imbuído, né, no meu espírito, além do que a fotografia me dava a chance de exercitar o meu lado artístico, né, as minhas preferências estéticas e as minhas convivências com o mundo da forma mais ampla possível, né? O jornalismo, fotografia e jornal, para quem viveu isso ou para quem não tem essa experiência, o fotógrafo, hoje bem menos, mas naquela época, principalmente, bom, eu digo naquela época, o início dos anos 70, o fotógrafo ele cobria todas as editorias do jornal, fazia esporte, todos os esportes, fazia cultura, entrevistava os artistas, os shows, fazia o bang-bang, as violências cotidianas da cidade, os grandes eventos políticos, ou seja, o fotógrafo ele tinha uma amplitude muito grande de experiências de vida, e isso tudo me interessava. Isso, ou seja, eu conto essa história toda porque, ao entrar no jornalismo e usar a fotografia da forma como eu sempre me coloquei, que eu sempre digo que eu não era um fotógrafo, pelo menos enquanto jornalista, eu não era um fotógrafo, eu era um jornalista que utilizava a fotografia como meio de expressão. Porque o fotógrafo de imprensa ele não é um artista, ele pode ter um trabalho com uma qualidade estética excepcional, né? Por exemplo, Sebastião Salgado é essencialmente um jornalista e é um artista pela qualidade estética do trabalho dele, mas ele pode se diferenciar de outros fotógrafos de imprensa pela linguagem que ele adotou, a forma como ele encaminha o trabalho dele, mas ele é essencialmente um jornalista. Assim como nas letras, né, muitos escritores que tiveram a sua formação no jornalismo sempre se consideraram jornalistas. O Nelson Rodrigues era um jornalista, o Garcia Marques sempre se diz um jornalista, e tantos outros, né, que trabalhavam. Eu, inclusive, nessa época do início dos anos 70, convivi muito com esses escritores que trabalhavam como redatores nos jornais e nas revistas que eu trabalhei, o Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, Carlos Heitor Coni e tantos outros que eram redatores ou da Manchete, ou do Globo, desses lugares por onde eu passei. Ou seja, essa convivência cultural e social era muito estimulante. E isso tudo está presente na minha fotografia até hoje. Eu já não sou mais um jornalista no sentido de uma prática diária. Eu sou jornalista no sentido de que eu tenho isso no meu DNA. A minha respiração pulsa jornalismo. Né? O que se passa fora do meu círculo pessoal e que vejo na televisão, ou amigos que me contam, ou o que eu presencio na rua, eu vejo como um jornalista, eu não vejo como um espectador comum. Né? O meu interesse pelos fatos, pela história, pelo movimento do mundo, de todas as sociedades humanas, né? É como um jornalista, como alguém que se interessa por história, porque o jornalismo é a história do presente. Nós somos historiadores contemporâneos, que lidamos com os fatos históricos que estão ocorrendo, né? Ao contrário de um pesquisador de fatos antigos. Então, a minha fotografia reflete isso. Eu fui me afastando do jornalismo já há uns 6, 7 anos atrás. Eu tenho me dedicado a projetos culturais, a exposições, coisa que já vinha fazendo há muito tempo, mas agora com muito mais empenho, e a produção de livros. E os livros que eu tenho feito, eles têm essa abordagem jornalística no sentido da produção de textos e fotografias. E textos, assim, embora muitas pessoas me conheçam apenas como fotógrafo, eu fui essencialmente um fotógrafo de imprensa dos anos 70 até 91, 92, mais ou menos, 1991, 92, quando eu brinco que demiti os patrões. Eu saí da revista Manchete, onde eu trabalhava, me tornei independente e fui trabalhar com uma agência de grandes reportagens na França, fazendo matérias na África, América Latina e outros lugares.
E, a partir desse momento, eu comecei a escrever também. Ou seja, eu, por mais de 20 anos na minha vida profissional como jornalista, eu também escrevi além de fotografar. E, ao me dedicar à produção de livros, o que eu tenho feito como uma característica do meu trabalho é associar a linguagem escrita à linguagem visual. Contar histórias visualmente e através de um texto escrito por mim. Então, esse livro mais recente, se chama Memórias Sangradas, que é um livro que trata da memória social da época do cangaço no Nordeste brasileiro. Esse livro ele começou a ser feito em 2007. E eu digo que ele começou a ser feito sem a consciência de que, naquele momento, eu estava iniciando um processo de um livro. Porque eu ainda, nessa época, trabalhava como jornalista, e eu estava junto com um outro companheiro, um outro jornalista espanhol, o Bernardo Gutierrez, fazendo uma matéria sobre o Rio São Francisco, de uma ponta a outra, de Minas ao oceano, sobre o Rio São Francisco e passando pela fronteira de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Eu soube que havia ainda personagens contemporâneos do cangaço. E aquilo foi, para mim, uma surpresa, porque eu achava que não havia mais ninguém vivo, né? Porque esses fatos ocorreram nos anos 20 e 30 do século passado, né? Bom, e aí eu terminei esse trabalho, voltei ao Rio, editei, mandei para a Europa. Nessa época ainda se usava filme, tive que acompanhar a revelação dos filmes, editar, identificar tudo aquilo que a gente faz, né? no trabalho de edição de um trabalho, ao finalizar um trabalho. E aí, imediatamente, na mesma semana, eu voltei para lá e aí localizei 7 personagens que eram fundamentais da história do cangaço, estavam vivos, bom, claro, estavam vivos. Eu os entrevistei, fotografei e publiquei aquilo como uma outra matéria, né? Já não mais sobre o Rio São Francisco, mas uma matéria sobre os sobreviventes da época do cangaço. Publiquei aquilo em algumas revistas e, como o espaço de revistas é um espaço limitado, você não pode entrevistar 15, 20, 30 pessoas, porque não tem espaço para tanta gente. Então, eu me limitei a fazer 7 pessoas. E coloquei isso no texto, eles eram os personagens principais dessa matéria. Mas, em 2015, eu já me afastando do jornalismo no sentido mais convencional, de trabalhar para revistas e jornais, né? Eu convidei minha mulher para irmos ao Nordeste. Nós tínhamos, naquele momento, possibilidade de irmos ao interior do Nordeste, tínhamos meios próprios para isso, não havia nenhum financiamento, nenhum patrocínio de ninguém, nenhuma editora, ou seja, nenhum contrato de trabalho para coisa alguma, foi uma iniciativa própria, com orçamento próprio, com tudo, o planejamento, tudo, mas tudo que já estava na minha cabeça, porque esse tema do cangaço é um tema que eu me interesso por ele há muitos anos, na verdade, desde que era criança, porque minha mãe era professora de História e Geografia e gostava muito desse assunto, né? Nos levava para ver os filmes que fizeram muito sucesso nos anos 60, com essa temática do cangaço e várias outras coisas. Tínhamos livros sobre esse assunto em casa. E aí fomos, eu e minha mulher, alugamos um carro em Recife e fomos para o interior na esperança de encontrar pessoas. Não, eu sabia exatamente para onde ia, não era uma coisa tipo vou sem rumo, sem saber o que fazer, não é assim também. Mas sem ter a certeza de que iríamos encontrar muita gente para isso, né? Até porque eu já havia me surpreendido em 2007, eu já havia me surpreendido em 2007, então, imagine em 2015, talvez já tivessem morrido todos, né? E, para a nossa surpresa, nós fizemos 9 viagens ao Nordeste, em todos os estados nordestinos, em todos os rincões dos sertões desses estados, nos lugares mais isolados possíveis. Encontramos 43 personagens da época do cangaço, todos com mais de 90 anos,
pessoas que eram cangaceiros, que eram volantes, ou seja, pessoas envolvidas diretamente com esse assunto. E foram entrevistadas. Inicialmente, eu não tinha ainda um planejamento muito definitivo sobre o que fazer com isso. Se era um livro, se era uma exposição, se eu ia fazer um trabalho apenas fotográfico. Mas, na medida em que nós fomos encontrando essas pessoas e as histórias foram surgindo, eu imediatamente eu me comprometi com esse assunto. Mas não é possível que essas histórias maravilhosas se percam e ninguém registre isso. Porque não é apenas a imagem física dos personagens, não é apenas a imagem geográfica daquele ambiente, não é apenas fazer uma exposição de fotografia, mas quem são essas pessoas, quais são as suas histórias, quais são os seus segredos, porque todos, imagine, se nós aqui na cidade carregamos segredos, imagine essas pessoas que viveram coisas tão fantásticas, né? Muitos deles vivenciaram posições antagônicas, né? Um era da polícia, outro era cangaceiro, né? Um foi perseguido pelos cangaceiros, teve parentes mortos, esse tipo de coisa. Então, são situações muitas vezes dramáticas, né? Mas é impressionante porque essas histórias estão carregadas de violência, de dramas e tudo mais, mas principalmente de muita humanidade. E a gente tem que se tocar que a história da humanidade ela é muito violenta, né? A história da humanidade, a história é uma história de guerras, né? Até hoje se fazem guerras, né? Imagine, nós nos dizemos civilizados, como se nós tivéssemos atingido um patamar de desenvolvimento humano que não necessitaríamos mais de guerra, de matar outras pessoas para alcançar os nossos desejos, e continuam fazendo guerras, talvez até a história aí, uma terceira guerra mundial, não sabemos, né? Então, quer dizer, essas histórias do cangaço, elas são carregadas de dramas, de romances, de amor, de aventuras, tudo aquilo que nós gostamos, né? Você vê que os grandes sucessos da literatura, né, da literatura russa, da literatura francesa, da literatura latino-americana, são histórias carregadas desses elementos, né? Só que esses personagens não são fictícios, eles são personagens reais, eles são personagens que vivenciaram isso. E esse livro tem esse título de Memórias Sangradas, exatamente porque é um jogo de palavras, de memórias, porque é um livro que trata das memórias desses personagens, são fatos reais, e sangradas no sentido duplo, porque havia o hábito de sangrar o inimigo, tanto policiais quanto cangaceiros faziam isso, né, com um punhal, de matar o seu prisioneiro com um punhal, mas principalmente porque sangradas no sentido de serem de peito aberto, são confissões assim muito íntimas, muito pessoais, sabe, muito viscerais desses personagens. Então, são sangradas de humanidade, de sentimentos e de histórias, né? Então, esse é fazendo esse preâmbulo todo para contar o que é o livro, ou seja, ou quais são as motivações que me fizeram né, realizar esse trabalho e transformar isso num livro. O livro foi publicado pela editora Olhares, foi lançado o primeiro lançamento aconteceu em dezembro passado, infelizmente ainda com pandemia, então todas as dificuldades para fazer lançamento presencial, mas houve um lançamento aqui no Rio na livraria Folha Seca ali no centro. Vamos fazer outros assim que as coisas melhorarem. Eu estou indo a Tiradentes, que é um festival de fotografia, em que vai ser feito o lançamento lá também, uma palestra sobre o livro. Então, é isso. O livro ele está em algumas livrarias, ele é vendido pelo site da editora Olhares, e eu também tenho alguns exemplares que a editora deixou comigo para assinar, e eu posso também enviar para as pessoas que queiram comprar o livro, né? É um livro de 320 páginas, é um livro que tem muito texto, porque tem muitas histórias muito legais, e confesso a vocês que eu, apesar de ter uma convivência com a fotografia de quase 50 anos, imagine,
eu me senti muito, muito, muito mais envolvido com as histórias e a produção desses textos, porque eu me vi ali com um campo novo, não da escrita, porque eu já venho fazendo isso há muito tempo, mas um campo de histórias, de um ambiente que não é o meu. Eu sou um homem urbano do Rio de Janeiro, um carioca, né? Embora tenha vivido em muitos lugares, mas assim, eu não sou um sertanejo, mas aquele universo do sertão me encantou de tal forma que eu mergulhei ali como uma Alice no País das Maravilhas, encantado por aquilo. Então, eu acho que o texto ele tem, e depois de várias observações de amigos ou pessoas que nem me conhecem sobre o texto, sempre de forma muito elogiosa, eu acabei me convencendo de que eu tinha feito um trabalho realmente legal nesse sentido, de representar isso, né? De uma forma sincera. E eu acabei ficando muito feliz de ter feito esse livro, né? Então, é como eu digo, é um livro de 320 páginas, que tem 125 fotografias, fotografias em cor, em preto e branco, e textos que contam essas histórias, né? Então, eu vou compartilhar um vídeo que eu fiz para fazer a divulgação dele antes do lançamento. Então, um videozinho promocional né? Eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou passar aqui esse vídeo. O perfume dos cangaceiros. Vocês estão vendo? Olha, era um filho tão louco. Vendo perfeitamente. Oi, com distância longe, sentia. Não bastava dizer, o cangaceiro vai passando por aí, que o cheiro o perfume deles está passando. O perfume dos cangaceiros. Deu para ver? Deu. Esse Deixa senhor quem é, Bilhão? Deixa eu só voltar aqui às minhas carinhas.